Opa, e aí? Meu nome é Max e eu falo de finanças aqui na internet. Eu tenho um canal no YouTube, no Instagram e no TikTok. E chama ABC do Dinheiro. E eu queria contar uma história, queria contar, falar um pouco sobre mim mesmo. Eu sempre quis ser professor. Então, quando eu estudava no Prestes Maia, ali em São Bernardo, escola estadual que tem ali no bairro Planalto, e quem que é planaltino sabe do que eu tô falando. É, então, nos anos 90 eu estudava nessa escola e a gente foi para Dracena, era uma cidade no interior lá, tipo, divisa com Paraná, com Mato Grosso do Sul, se não me engano. E a gente passou acho que uma semana, 15 dias, e nossa, foi uma viagem muito louca. Eu tenho muitas lembranças assim, algumas macabras, outras sensacionais, outras nem tanto, outras. Mas enfim, lá eu conheci a professora Eugênia e o professor Pascoal. Pascoal era um professor de filosofia. Ele dava aula de filosofia para o segundo colegial. E eu, cara, acho que eu era quarta série, terceira série, era um pirralho. E eu fiquei apaixonado pelo cara, assim, pelo jeitão dele de conversar e tal. E a professora Eugênia, eu era muito molequinho, né? Muito manhoso e tal. A professora Eugênia meio que cuidava ali de mim. E a Carmo, a, a dona Carmo, que era a Bedel ali da escola. E nossa, ela ficou muitíssimos anos morando na escola e cara, era um universo rico, era um universo muito bacana. Tinha professor Onaide, professor Farina, tipo Marilene, tinha professores ali que ninguém esquece de jeito nenhum, sabe? É, tem uma outra professora, uma japonesinha também, que me deu aula até no parquinho, sempre encontro ela lá no Planalto quando eu vou na casa da minha mãe. E, nossa, são memórias que são fantásticas, assim. E quem mora ainda nesses bairros acabam se identificando, né? E eu acho muito bacana de reencontrar eles de vez em quando, né? Quando eu tô andando por lá. E aí, voltando no meu gancho, e aí que aconteceu? O professor, ele me chamou depois dessa viagem, quando a gente voltou e tal, a gente fez várias coisas, a gente foi em fazenda, então a gente comeu sei lá, carne de porco que tinha acabado de tirar, comemos carambola no pé, uva no pé, jogamos contra o time de futebol lá da cidade e a gente não tinha nem chuteira, e aí os caras chamaram o time da cidade, os caras todos de chuteira, uns moleques tudo com 15 anos, a gente com, sei lá, 8 9 anos. Tomamos de 20-0 dessa cidade. Acho que foi de Dracena mesmo. E, mas foi a viagem mais sensacional de todas, porque eu fui sozinho, fui só com a escola e não sei se eu deixaria minha filha aí, mas, mas foi muito legal, foi muito legal. E eu conheci o Pascoal me chamou para participar de uma aula dele, era no segundo colegial e eu ali, um pirralho, e foi aquela coisa, né? Aquele alvoroço, todas as meninas, nossa, quem é, não sei o quê. E ele contou uma história é, de filosofia, contou uma aula lá e tal, e uma hora eu quero até contar essa história dele. E aquilo ali foi me prendendo de uma certa maneira que a partir dali eu comecei a frequentar mais a biblioteca. É, naquela época tinha muita turma da Mônica, né? E tinha os gibis lá e era uma coisa um pouco cara, então ali eu tinha acesso a todos que saíam, né? Então comecei a frequentar ali e depois meu pai começou a trabalhar na prefeitura de Santo André e eu ia algumas vezes lá para o Paço Municipal junto com ele e passava a tarde ali, o dia e a tarde ali, esperando meu pai voltar, né? Sei lá, não lembro se eu estudava ou se estava em férias, mas eu lembro que eu passava a tarde toda lá na biblioteca e isso foi me trazendo a vontade, sabe, de lecionar. Isso foi me trazendo a vontade primeiro de ler e, e com a questão da leitura você acaba se expressando um pouco melhor, né? E aí
e depois de alguns anos eu entrei aí com 15 já estava dentro da Telefônica, depois fui para Ford com 15 também, com 14 estava na Telefônica, com 15 já estava na Ford. E aí, em 99, quando eu saí da Ford, fui convidado pelo meu amigo Zé de Gênova a dar aula de informática no escritório que ele tinha em São Caetano. Então, ali aí eu efetivamente comecei a pôr a mão na massa. Então, na época do colegial ali eu já estava dando aula de informática e aí comecei a pegar vários clientes, alguns professores da universidade onde eu comecei a trabalhar, na UniABC, quando era em São Caetano ainda. Então isso começou a vir ali aquela vontade e não só a vontade, mas a questão de querer me especializar em alguma coisa, né? Então fui ali, dei aula para o professor Otacílio, que foi candidato a vereador ali em São Caetano, dei aula para o meu amigo Marcelo, que mora ali no Tamboré. Então claro que ali era mais uma troca de ideia do que aula, né? Mas de qualquer forma aquilo foi me trazendo, né? E aí chegou um momento que eu tive a oportunidade de trabalhar mesmo com finanças no Senai, e ali deu aquele pum, explodiu minha cabeça e eu falei, lecionar é um caminho bom. E é isso. Então eu gosto muito, apesar de trabalhar mais tempo na área corporativa, né, como CLT, eu também gosto muito de ensinar e acho de verdade que ensinando eu aprendo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, saber um pouco da minha história. E claro que vão ter vários outros vídeos, porque essa história ela tem 47 anos, ela é gigante. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!